Federação de partidos políticos. A federação de partidos políticos é uma inovação no direito eleitoral trazida pela Lei nº 14.208, 2021. A citada norma inicialmente acrescentou o artigo 6º na Lei nº 9.504, 1997 com o seguinte teor: das federações. Artigo 6º aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. Parágrafo único. É vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Foi incluído também o 11A na Lei nº 9.096/1995, artigo 11A. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Parágrafo 1º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. Parágrafo 3º. A criação de federação obedecerá às seguintes regras, e a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral, e os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela afiliados por, no mínimo, 4 anos. 3. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. E a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no inciso e do parágrafo 3º deste artigo acarretará ao partido vedação de ingressar em federação onde celebrar coligação nas duas eleições seguintes e até completar o prazo mínimo remanescente de utilizar o fundo partidário. Parágrafo 5º. Na hipótese de desligamento de um ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam dois ou mais partidos. Parágrafo 6º. O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos: e cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação, e cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída. 3. Ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. Parágrafo 7º. O estatuto de que trata o inciso e do parágrafo 6º deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. Parágrafo 8º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. Parágrafo 9º. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra a federação. Ao procedermos à leitura dos dispositivos acima, podemos extrair as seguintes características das federações de partidos. Conceito: federação partidária é a aliança de abrangência nacional de 2 ou mais partidos políticos com o objetivo de atuarem conjuntamente por um período mínimo de 4 anos sob um programa e estatuto comum. Requisitos: o artigo 11A, parágrafo 6º prescreve que o pedido de registro, a ser remetido ao TSE, deverá conter a cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação. B. Cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída. C. Ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. Consequências do desligamento de partido antes do prazo estipulado.
Se, no curso do período da federação partidária, um dos partidos políticos que acompanha o par pelo seu desligamento ficará impossibilitado de 1. Ingressar em outra federação e celebrar coligação nas duas eleições seguintes. 2. Se utilizar o fundo partidário até completar o prazo mínimo remanescente da federação partidária. Aplicação das regras que regem os partidos políticos. O parágrafo 6º do artigo 11 determina que serão aplicadas à federação partidária as seguintes regras que regem os partidos políticos. 1. Escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais. 2. Arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais. 3. Propaganda eleitoral. 4. Contagem de votos. 5. Obtenção de cadeiras. 6. Prestação de contas. 7. Convocação de suplentes.